sabe aquela tensão do pessoal em fazer vestibular, e daí não tinha medo da redação, né? Todo mundo tinha medo da redação. Gente, eu tinha dúzias de cadernos de redação. A redação, para mim, era o momento mais legal da escola. E eu sempre assim, tive facilidade em assimilar né, as lições, né, linguísticas. Então, eu tinha muita familiaridade com essa parte. E também com artes cênicas. Então, eu gostava de apresentar os trabalhos. Cada vez que os alunos tinham trabalho para apresentar, eu era a primeira da turma a aparecer e eu queria ir lá na frente, eu queria falar, eu estudava para caramba para poder falar sobre qualquer assunto, em qualquer disciplina. Eu gostava de apresentar o trabalho. Aquilo que ninguém gosta, aquilo que todo mundo se esconde para fazer. E daí, na época que eu fazia escola, né? Nossa, me senti muito velha agora. Mas existia uma coisa chamada teste vocacional. Todo mundo que chegava ali na oitava série, depois ensino médio, fazia o terceirão, fazia esse teste vocacional. Eu fiz o teste vocacional e dava sempre para artes cênicas ou então para a área de comunicação social. E daí eu entrei nesse barco, fiz inscrição para vestibular em era publicidade, propaganda, marketing e jornalismo. Eu passei nas três, né? E escolhi o jornalismo por causa da cidade, que eu queria morar perto de alguém que me conhecesse. E fui lá para o fim do estado, em Tubarão, estudar jornalismo, porque eu tinha uma prima que morava lá, né? E eu achei que isso me facilitaria. Bobagem. Ela morava muito longe da universidade, muito longe de onde eu morava, acabei ficando sozinha o tempo todo, né? Ela tinha a família dela, os afazeres dela, enfim. E isso não fez grande diferença, né? Mas era um apoio, era uma pessoa que estava lá. Se eu precisasse de qualquer coisa, eu sabia que poderia contar com ela. Entrei no jornalismo no primeiro semestre, eu me encantei com tudo, 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 todas as disciplinas, todas as matérias, tudo que os professores falavam. Para mim era tudo muito fácil, tá? Aí quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu entrei trabalhar num jornal diário. Só que o jornalismo em si, ele trata muito de notícias que não são legais, né? Fala muito de política, muito de polícia, é isso que vem do jornal, infelizmente, é o que sustenta a mídia e esse comércio da notícia, né? São as notícias policiais. E não é o que me atrai, eu não gosto. E eu sempre disse assim, eu vim ao mundo para contar notícias, mas notícias boas. Eu não vim ao mundo para dar notícias ruins. Então, eu descobri na assessoria de imprensa a minha vocação. E eu passei, então, a trabalhar com assessoria de imprensa. Trabalhei na assessoria de imprensa da prefeitura, da Universidade do Estado, da CDL aqui em Canoinhas. E chegou o momento em que eu resolvi partir para a área da arte gráfica, que era também algo que me encantava, né? E comecei a trabalhar por conta em arte gráfica. Tanto é que a logomarca do canal, né? O Edinho gosta de contar para todo mundo que fui eu que montei a logomarca, porque realmente. A gente estava divulgando como se a gente fosse falar de milagres da vida. Por que você escolheu esse tema para falar aqui com a gente hoje? Então, na verdade, quem escolheu esse tema foi o Edinho, assistindo as minhas lives no Instagram, né? Legal, legal. E eu falo muito do milagre da vida, eu falo muito do poder transformador da fé, e ele sabe disso, né? Ele me acompanha já há bastante tempo, então até se alguém quiser entrar e me acompanhar, eu faço lives todas as terças e quintas-feiras, a partir da 1 hora da tarde, né? São lives rapidinhas, de 10, 15 minutos, 5, 10, 15 minutos, sempre trazendo um tema, e a intenção é fazer com que as pessoas vivam de forma mais leve, mais feliz, que sejam mais felizes e que descubram realmente o milagre que é viver. Eu disse uma vez, e acho que isso que foi o que chamou a atenção assim do Edinho, que eu entendo e eu já li muito sobre isso, né? Que existem duas formas de viver.
né? A primeira delas é você entender que não existem milagres, você acreditar que não existem milagres, que tudo depende do seu esforço, tudo depende de tudo que você faz e sempre vai ser assim. E daí, quando você vive imaginando isso, quando você vive né, nessa de que não existem milagres, daí você não acredita no acaso, não acredita no destino, não acredita em Deus, você acredita que tudo depende do teu único esforço. E você pode sofrer por causa disso, sofrer o peso das consequências dessa escolha. Agora, quando você acredita que a segunda maneira de viver, né, quando você acredita que tudo é um milagre, aí você dá mais valor para tudo que você vive. Quando você acredita que ao amanhecer do dia o sol estar brilhando lá fora, ou estar chovendo para lavar a terra, para preparar vida para você lá fora, quando você abre os olhos e percebe que existe luz, ou quando você bota o pé no chão e sente o chão debaixo dos seus pés, ou quando você molha a mão na água e percebe se ela está fria, se ela está quente, quando você consegue respirar, quando você consegue entender que esse ar que você respira é milagrosamente bem, é só bem para você, e tudo que acontece na tua vida é um milagre,